Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago. Então um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves dos céus têm seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar? Nós iniciamos essa que é a 13ª semana do Tempo Comum e logo de cara nós encontramos um evangelho que fala de vocação, mas também uma primeira leitura que na verdade é uma denúncia, aonde o próprio profeta Amós faz esta denúncia daqueles que por prazer ou por outras questões abandonaram o caminho do Senhor. Então, nós podemos entender que, na verdade, a liturgia da palavra, ela deseja revelar ao nosso coração que, como chamados, como pessoas que o Senhor quis que estivéssemos ao lado dele, caminhando junto a ele, nós temos que lutar também para não ser seduzidos por aquilo que nos afasta, retira da presença de Deus e nos leva a cair no pecado. Na verdade, o resumo, se pudéssemos resumir, porque na verdade a palavra, cada vez que a gente é igual fonte, cada vez que a gente vai tirando, vai vindo mais água, mais água, mais água. Mas a realidade é essa. E quando nós olhamos então para o Evangelho de hoje, nós nos deparamos com essas duas vocações. E Jesus, ele é muito direto, ele é muito claro naquilo que é a necessidade, naquilo que é a disposição, mas também naquilo que exige como renúncia para ser fiel a Ele, ao chamado dEle. Nós ouvimos nesta primeira vocação que é um mestre da lei, que deseja seguir Jesus. Já era um homem religioso, já era um homem que tinha uma prática religiosa. Era alguém que conhecia a doutrina de Israel, alguém que conhecia então os mandamentos, a maneira de viver. E justamente ele percebe em Jesus o algo a mais. E porque ele vê então o algo a mais em Jesus, ele fala: Senhor, eu quero te seguir. Assim também é na nossa vida, porque a gente não pode resumir esse evangelho à vocação religiosa, a vocação sacerdotal, a vocação daqueles que se consagram, uma vida consagrada numa nova comunidade, por exemplo. Mas aqui ele fala de missão e de vocação, que cada um de nós, batizados, nós recebemos e nós devemos viver. Então Jesus, ele diz para aquele homem: olha, se você quiser me seguir, saiba que eu não tenho a te oferecer aquilo que você tem hoje. Mas eu te garanto que se você me seguir, você então receberá o reino dos céus. Quando Jesus diz para ele: olha, as raposas têm para onde voltar. Elas andam por aí, procuram o objetivo que é a caça delas, se alimentar. E quando acontece o tempo, volta. Porque ali está a toca dela. Ali tem o refúgio, ali ela tem a segurança dela. Uma segurança física, algo que é material, algo que é tocável pelos sentidos. Com as aves é a mesma coisa. Nós podemos até pensar nas aves que migram em determinada época do ano, por conta do calor, de outro lugar, para fugir do frio.
E às vezes algumas aves percorrem quilômetros e quilômetros, mas ela sempre volta para o seu lugar de origem, porque ela sabe que, passando a dificuldade do inverno ou de outra questão, a segurança dela está ali. E aquilo que nosso Senhor revela a cada um de nós e pede a cada um de nós é justamente que a nossa segurança seja Ele, apenas Ele. E isso é exigente, mas é um caminho de santificação, um caminho de santidade. Não significa que a gente não vá caminhar, não significa que a gente não vá percorrer aquilo que é preciso percorrer, não significa que a gente não tenha que lutar, não. Mas justamente de fazer tudo isto, tendo como o primeiro desejo, a primeira vontade, se unir ao Senhor. Porque aí a gente não se frustra, porque aí a gente então não se desvia, quando as coisas não saem como nós desejamos, como nós almejamos, como nós esperamos. Por quê? Porque nós confiamos em Deus, porque nós confiamos em Jesus. Se a primeira vocação já é exigido, nesse nível, a segunda vocação, então, do Evangelho de hoje, a exigência ela aumenta ainda mais. Porque, na verdade, aqui, uma vez eu li um comentário a respeito, não é que este homem, o pai dele tinha acabado de falecer. É que esse homem queria, então, que o pai dele, no tempo correto, falecesse, para depois, então, ele seguir a Jesus. E aí muda tudo, porque nosso Senhor, Ele é tão exigente, e aqui falo para os meus irmãos de comunidade, para as religiosas que estão aqui, para aqueles que nos acompanham, também são consagrados. Nosso Senhor, Ele é tão exigente, que Ele pede também, para sermos livres nele, renunciar até mesmo os nossos afetos. Aquilo que são os sentimentos, aquilo que muitas vezes vai fazer com que a gente lute para poder segui-lo, para poder servi-lo, para poder proclamá-lo. E é uma exigência grande, porque renunciar ao material numa vida de pobreza, renunciar àquilo que é essa segurança física, a gente ainda consegue, porque a gente acredita que na providência de Deus, no amor dele para conosco. Mas fazer o mesmo com aquilo que são as nossas vontades, com aquilo que são os nossos sentimentos, para sermos totalmente livres nele, é um desafio que somente com a graça do Espírito Santo é capaz de ser realizado. E é isso que nosso Senhor nos chama a viver, a lutar para segui-lo, independente daquilo que aconteça, para não ter dúvida da providência, do amor dele, para entender que se nós colocarmos nele aquilo que são os nossos afetos, ele então vai até mesmo estruturar isso, de tal forma que a gente caminhe na santidade e no querer dele na nossa vida. Mas repito, tudo isso só será possível com a graça do Espírito Santo. E é por isso que quero convidar você nesse instante a se levantar, ficarmos em pé, para podermos pedir esta graça a Deus. A graça do Espírito Santo, para purificar os nossos afetos. Não que a gente não vai poder sentir, ao contrário, a gente vai sentir a partir dele. E que quando se sente a partir dele, o amor é verdadeiro, porque ele nos ama com amor verdadeiro. Não que a gente não possa possuir, mas ao contrário, a gente entende até mesmo e louva a ele por aquilo que ele nos concedeu. E aí a gente então não fica apegado. Porque se perder, o Senhor deu. O mais importante é permanecer com Ele. Por isso, Senhor, derrama, Senhor, o Teu Espírito Santo. Vem, Senhor, com o Teu Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre o nosso ser. Vem, Senhor, com o Teu Espírito Santo sobre cada um de nós. Concedendo, Senhor, esta graça, a graça do alto, Senhor,
para podermos realizar aquilo que é a nossa vocação. Seja aqueles que optaram por servir de forma mais radical, num carisma, num chamado específico, mas sobre todos aqueles que o Senhor constituiu uma missão, sobre todos aqueles que hoje, como pai, como mãe, têm uma missão a exercer, como cristão, têm uma missão a exercer no mundo, Senhor. Que possamos permanecer contigo, que não e nada nos separe de ti, Senhor. Mas acima de tudo, dai, Senhor, a graça do Teu Espírito, porque por nós mesmos nós não somos capazes. Por isso, venha, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. E obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor realizou, por aquilo que o Senhor fez. Obrigado, Senhor, porque nós confiamos na Tua graça, no Teu amor. Porque o Senhor nos indica, Senhor, o caminho, por onde devemos percorrer, aquilo que devemos renunciar, aquilo que devemos nos desapegar, para ter e permanecer somente contigo, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para o Senhor.